E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário Mazzotti e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu quero aproveitar esse espaço para falar um pouquinho sobre hardware, software, videogames, celulares, área da tecnologia em geral. E, para estrear, eu queria fazer uma série com 2 vídeos onde eu vou falar sobre a nova geração de videogames. A Microsoft e a Sony, recentemente, anunciaram as especificações finais dos 2 consoles. E nada melhor do que a gente pegar, sentar, fazer uma análise sobre CPU, GPU, memória e como que eles pretendem elevar o patamar dos jogos agora, no final desse ano, para o começo do ano que vem. Um ponto muito importante que devemos levar em consideração para comparar o PlayStation 5 com o Xbox Series X é que ambos possuem o SoC, o System on a Chip, fabricado pela AMD. Portanto, é inevitável que eles possuam algumas tecnologias e arquiteturas muito parecidas entre eles. Afinal de contas, a AMD não tem recursos e provavelmente não seria financeiramente viável para a Microsoft e para a Sony bancarem a produção de um design completamente customizado. Dito isso, vamos falar sobre o primeiro aspecto técnico, que é o processador. Ambos os consoles compartilham a arquitetura Zen 2 da AMD, a mesma arquitetura que é usada nos processadores Ryzen da série 3000, que já está disponível para computador para qualquer um comprar. Inclusive, ambos utilizam processadores de 8 núcleos, que seria lá parecido com um Ryzen 3700X, se a gente desconsiderar a parte do clock. E também não foi confirmada sobre a memória cache de nenhum dos 2 consoles. Esse é provavelmente um dos pontos onde houve o maior incremento de desempenho dos consoles. A geração anterior, mesmo os consoles melhorados, o Xbox One X e o PlayStation 4 Pro, compartilhavam a antiga arquitetura Jaguar da AMD, que é uma arquitetura que foi desenhada para computadores de baixo consumo e tablets. Não temos números específicos da Sony, porém a Microsoft indica um aumento de desempenho na casa de 4 vezes se comparado com o antigo Xbox One. Ao olharmos esses números, fica muito claro que a proposta dos novos consoles é de fato entregar um poder de processamento bem maior do que da geração anterior. E os desenvolvedores vão poder usar esse processamento para efeitos de física, cálculos melhores de inteligência artificial e, inclusive, principalmente, pelo menos de acordo com o que a Microsoft vem falando, aumentar os frames por segundo dos jogos, onde na geração anterior esse era provavelmente o maior fator limitante. Então vocês podem esperar jogos com mundos mais ricos, mais inteligência artificial, mais NPCs, mais efeitos de física, que foi um dos maiores downgrades da geração passada, quando a gente pensa em alguns jogos antigos como Crysis, que tinham grandes efeitos de física. Foi notado que na geração anterior de jogos, os desenvolvedores começaram a cortar esse tipo de efeito mais opcional para conseguir encaixar a lógica do jogo no processador limitado dos consoles. Não deveria ser novidade para ninguém que normalmente o hardware mais fraco é quem dita a capacidade de uma geração. E, portanto, ter o Xbox One e o PlayStation 4 com processadores tão limitados, tão fraquinhos, acabou impedindo os desenvolvedores de utilizarem mais computação, mais efeitos que dependessem dessa parte primordial de processamento. Em termos de especificações absolutas, a maior diferença entre as duas fabricantes é que, no caso da Sony, ela optou por um processador que trabalha com frequência dinâmica, onde a frequência máxima é 3,5 GHz, 3.500 MHz. Já a Microsoft, ela possui 2 especificações base que estão muito bem delimitadas e que trabalham numa frequência específica. No modo com o processador trabalhando com SMT ativado, ou seja, ele trabalhando no modo 8 núcleos, 16 threads, o processador vai rodar a 3,6 GHz. No modo trabalhando com SMT desabilitado, ou seja, trabalhando com 8 núcleos e 8 threads, ele vai trabalhar a 3,8 GHz. Em ambos os modos, um núcleo físico da CPU vai ser dedicado para o sistema operacional. Portanto, no Xbox Series X, pelo menos, que é o único onde nós tivemos uma confirmação dessa informação, os desenvolvedores podem contar com 7 núcleos físicos do processador e até 14 threads para rodar os jogos.
No PlayStation 5, provavelmente podemos esperar um cenário bastante parecido, porque já temos esse cenário nos consoles atuais, e eu imagino que tanto a Sony quanto a Microsoft não querem onerar muito o desempenho da máquina deles com o sistema operacional e tarefas de background. Partindo para o tópico das GPUs, esse é mais um tema onde tanto a Microsoft quanto a Sony acabaram por utilizar a última arquitetura disponível da AMD. Ambos os consoles vão usar a arquitetura RDNA2, que é a nova geração da arquitetura que está nas placas de vídeo RX 5700, XT e RX 5600, que já estão no mercado. Essas são baseadas na arquitetura RDNA1. A arquitetura RDNA2 traz várias melhorias, tanto na parte de eficiência, desempenho, quanto no suporte a novas tecnologias. Apesar de ainda não ter sido confirmado pela Sony, pelo menos do lado da Microsoft, nós temos a tecnologia de Variable Rate Shading, VRS, e ambas as empresas já confirmaram o suporte de hardware às tecnologias de Ray Tracing, que é um tópico que está super em alta aí por conta das placas de vídeo RTX da NVIDIA. A Microsoft já mostrou alguns exemplos de Ray Tracing aplicado nos jogos, uma demonstração de Gears of War 5 e Minecraft rodando com Path Tracing, que é, vamos dizer assim, um nível acima ainda do Ray Tracing, onde todo o sombreamento do jogo, toda a parte de iluminação do jogo é realizada usando o hardware de Ray Tracing dedicado da GPU. Apesar de compartilharem a mesma arquitetura da GPU, a Sony e a Microsoft divergiram bastante na estratégia de como implementar essa arquitetura nos seus chips. A Microsoft procurou uma arquitetura onde o chip é mais largo e possui mais unidades de computação, ou Compute Units, que são as unidades RDNA2, enquanto a Sony optou por uma abordagem onde tem menos unidades de Compute Units, porém com um clock mais alto. A GPU final da Microsoft possui 52 Compute Units e é capaz de entregar aproximadamente 12.1 teraflops de desempenho, enquanto a abordagem da Sony foi trabalhar com 36 Compute Units com um clock mais agressivo, entregando um desempenho final máximo de 10.23 teraflops. Mark Cerny, na demonstração da Sony, fez questão de apontar que os jogos têm mais facilidade de extrair o desempenho máximo quando eles requerem menos paralelismo na GPU. Ou seja, ele quis apontar que a GPU, que a escolha, a estratégia que a Sony adotou seria uma estratégia onde é mais fácil extrair o desempenho da GPU, o desempenho máximo disponível. Porém, sabemos que as operações de shader, as operações envolvidas no processo de renderização de um jogo, são operações extremamente paralelizáveis. Elas acontecem milhões de vezes e normalmente não existe dependência entre elas, o que faz com que seja possível você abrir isso em muitos threads e aproveitar muitas unidades de computação da GPU. Fica difícil saber se a afirmação dele de fato tem algum fundamento, pelo menos nessa quantidade de Compute Units, 36 contra 52, porém, de certa forma, é uma preocupação válida. Só na hora que os consoles forem lançados é que nós vamos poder tirar conclusões dessa afirmação dele. Porém, hoje, com as informações que nós temos, fica muito claro que o Xbox Series X possui sim algum tipo de vantagem sobre o PlayStation 5 em relação aos números, certo? A capacidade de processamento do chip gráfico, quando nós falamos de arquiteturas que são diretamente comparáveis, ambos os chips utilizam RDNA2, e eu ainda nem entrei no aspecto da banda de memória, que é muito importante para a parte da renderização dos gráficos, fica muito claro, pelo menos da minha perspectiva, que a GPU do Xbox Series X deve sim ser mais poderosa que a do PlayStation 5, apesar da afirmação do Mark Cerny. Sobre as novas tecnologias da GPU, no próximo vídeo da série eu quero abordar com um pouco mais de aprofundamento como que funciona o Ray Tracing, como que ele aprimora os resultados da parte de sombreamento, da parte de iluminação, da parte de reflexos de um jogo. E inclusive falar um pouco sobre como a Sony e a Microsoft podem utilizar as estruturas do Ray Tracing para aperfeiçoar a questão do áudio dos novos consoles, o que é uma aplicação muito legal. Então, deixa o seu like, ativa o sininho para quando eu lançar meu próximo vídeo, você ficar sabendo e vir aqui conferir como que isso daí vai funcionar nos videogames da próxima geração. Assim como na CPU e na GPU, ambos os consoles adotaram uma estratégia muito similar com a parte da memória RAM.
onde ambos possuem um pool unificado para ser usado tanto pelo processamento gráfico quanto pelo processamento central, de 16 GB de memória GDDR6. Enquanto no PlayStation 5, a memória principal possui um bus de 256 bits e entrega uma banda de memória efetiva de 448 GB por segundo, no Xbox Series X a organização é um pouquinho diferente. A Microsoft optou por utilizar uma banda de memória um pouco maior, de 320 bits, porém eles utilizaram chips de memória de tamanhos diferentes. Com essa estratégia, existe uma parte da memória que possui a banda um pouco menor. Enquanto 10 GB de memória do Xbox Series X operam com uma velocidade de 560 GB por segundo, uma parte menor da memória, 6 GB, operam a apenas 336 GB por segundo. Fica muito difícil estimar o quanto isso poderia influenciar no desempenho final do console. No final das contas, me parece que vai depender muito das ferramentas que os desenvolvedores vão ter acesso e se elas vão ter a capacidade de facilitar a diferenciação de o que você faz e em que parte da memória RAM. Se os desenvolvedores fizerem um bom uso, eu não vejo por que o console teria problemas por ter essa memória um pouco mais lenta, um pouco mais rápida. Houve um salto de desempenho muito grande nos computadores quando os computadores passaram a utilizar armazenamento em SSD e, infelizmente, na geração passada de consoles, apesar da tecnologia já existir, ela era bastante imatura e dificilmente traria o benefício de desempenho que ela vai ser capaz de trazer hoje. Tanto os HDs que tem no PlayStation 4 e no Xbox One, em um melhor caso, conseguiriam trazer um desempenho em cerca de 100 MB por segundo de transferência, os novos SSDs do Xbox Series X e do PlayStation 5 devem ser capazes de transferir algo em torno de 4.8 GB por segundo para o Xbox e até 8 ou 9 GB por segundo para o PlayStation 5, que são números bastante impressionantes, até em termos de SSDs para computador. A Sony e a Microsoft planejam atingir esses números usando técnicas de compactação que vão utilizar hardware proprietário e, apesar de não ter sido deixado claro, eu imagino que ambos devem estar utilizando algum tipo de compactação que está implementada no hardware da AMD, uma vez que ambas estão utilizando hardware da AMD. E, enquanto a Sony está utilizando um SSD NVMe PCI Express de quarta geração, a Microsoft provavelmente está usando um de terceira geração, que é algo que está mais comum aí no mercado hoje. A utilização de um SSD em jogos pode trazer diversos benefícios. Fica um pouco difícil nós sumarizarmos o que deve acontecer com essa implementação, porque até hoje os jogos são desenvolvidos pensados em armazenamento convencional. O único jogo que eu tenho notícia de que foi desenvolvido pensado em armazenamento de SSD é um jogo chamado Star Citizen, um jogo de proporções literalmente astronômicas, porque se passa no espaço, aonde o jogador tem a capacidade de viajar entre diversos planetas, atingir a velocidade da luz, e tudo isso acontece num ambiente onde não tem tela de loading, não tem problema de asset streaming, você não vê pop-in de textura, a textura aparecendo logo na sua frente. É realmente um negócio bastante diferente do paradigma que a gente está acostumado atualmente. Por que isso acontece? Além da velocidade de transferência muito maior de um SSD, os SSDs também apresentam latências muito baixas. Esse é provavelmente um dos pontos que mais distancia um HD convencional de um SSD. Enquanto um HD convencional pode levar 100 milissegundos para encontrar uma informação dentro dele, afinal de contas ele é um disco que está rodando, um SSD, por ser uma memória em um chip, como se fosse um super pendrive, ele é capaz de encontrar essa informação quase que instantaneamente, na casa de 0,1 milissegundo. Então são algumas ordens de grandeza mais rápido. O criador do jogo ele não precisa ficar pensando, será que eu posso usar essa textura aqui ou esse modelo aqui porque isso já tem que estar carregado na memória? Não, possibilita que o mundo seja muito mais dinâmico, possibilita que você consiga utilizar objetos muito diferentes na cena. Afinal de contas, se nós usarmos os números, vamos dizer um número mais baixo, o número da Microsoft, 4,8 GB por segundo, em cerca de 3 segundos nós teríamos a memória do console inteiro podendo ser apagada e recarregada. Então, na velocidade com que a cena de um jogo muda, é possível agora
carregar toda a informação que está na memória RAM do console, apagar ela e carregar de novo numa velocidade muito rápida, o que vai possibilitar com que os mapas sejam mais dinâmicos, que as coisas sejam menos repetidas nos jogos, as texturas, os objetos, os mapas podem ser maiores, e acho que o principal ponto que tanto o Mark Cerny na apresentação dele, quanto a própria Microsoft tem dito, é que os jogos potencialmente não vão precisar mais de telas de loading. O loading poderá ser de praticamente a totalmente instantâneo. Falando um pouco sobre expansibilidade, ao que parece, a Sony vai tomar um caminho semelhante ao que aconteceu no PlayStation 4, onde eles permitem que você instale qualquer HD ou SSD no PlayStation 4 que seja compatível com o padrão SATA. No PlayStation 5, eles utilizam um SSD NVMe PCI Express 4.0. Existem muitos SSDs NVMe que tecnicamente seriam compatíveis com aquela interface. Porém, ao que parece, a Sony está contando com um nível mínimo de desempenho desse SSD, e isso é sempre bom para garantir ao desenvolvedor de jogos o quanto ele pode esperar de desempenho do drive na hora de utilizar. Portanto, o Mark Cerny informou na conferência que a Sony vai ter um programa de certificação de SSDs NVMe, e só aqueles que eles realmente garantirem o funcionamento é que poderão ser utilizados sem que haja prejuízo de desempenho do console. A Microsoft adotou uma saída um tanto mais simplista, mas que provavelmente vai ser mais cara para o usuário final. A Microsoft desenvolveu, junto com a Seagate, um módulo bem pequenininho que você coloca na traseira do console e que ele tem exatamente as mesmas especificações do SSD original do console. Ou seja, você pode comprar quantos quiser, tirar e colocar na hora que bem entender. Então, em termos de usabilidade, a aposta da Microsoft parece mais simples. Lidar com um SSD NVMe não é simples. É basicamente uma placa que é um pouco maior do que um pendrive ou um MP3 player antigo, e você tem que emparafusar ela no lugar. Porém, definitivamente a solução da Sony, pelo menos no longo prazo, deve ser muito mais barata do que a solução da Microsoft, o que para muitas pessoas eu acredito que seja um baita ponto positivo. Por fim, o último aspecto dos novos consoles é que ambos contarão com mídia física. Para as pessoas que estavam apostando que a última geração e o Xbox One SED seriam o derradeiro fim da mídia física, não foi o que aconteceu ainda. Tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X vão contar com players de Blu-ray 4K Ultra HD, e os jogos deverão ser vendidos sim em mídias físicas que utilizarão ainda os discos Blu-ray como nós estamos acostumados. Fazendo uma conclusão sobre as especificações técnicas dos dois consoles, fica muito claro que ambos são, de certa forma, muito parecidos e que devem entregar com muito sucesso uma experiência bastante incrementada em relação ao que nós temos agora. Especialmente se nós considerarmos esse incremento de processamento da CPU na casa de 4 vezes que a Microsoft disse, e com o uso desses SSDs NVMe que as duas empresas estão apostando, eu tenho certeza que os jogos que estão por vir vão entregar umas experiências muito legais. A gente pode esperar que novas estratégias vão ser tomadas com relação a jogos de mundo aberto, onde nós vamos poder ter muito mais NPC, muito mais interatividade, a parte de física do jogo. Vocês podem contar que os novos consoles devem operar agora com mais facilidade a 60 FPS, que foi realmente um dos maiores problemas da geração passada, do ponto de vista dos gamers, né? Muita gente se frustrou com o fato que, desde o Xbox One, que é lá a máquina menos potente de todas, até o Xbox One X, que é a máquina mais potente de todas dessa geração, nós não tivemos um console com jogos consistentemente rodando a 60 FPS, que é uma experiência bastante comum nos computadores, né? Cada vez mais a gente está tendo display aí de 120, 144, 240 Hz, e os consoles estão lá, com alguns jogos inclusive tendo problemas para rodar a 30 FPS, né? E a gente pode contar que a arquitetura Zen 2 vai ser o salvamento aí da próxima geração. E eu tô com uma expectativa bem alta em relação à nova geração de GPUs da AMD,
Parece que eles de fato conseguiram resolver os problemas de eficiência que eles tiveram nessa geração atual. A RX 5700 é uma placa boa, mas ela não entrega o mesmo nível de desempenho das tops de linha da Nvidia e ainda por cima consome bastante energia. Parece que eles realmente conseguiram pegar esse negócio e dar uma martelada aí e transformar num produto melhor, e é isso que vai vir nos novos videogames. Além disso, o fato de usar SSD abre porta para coisas que, honestamente, apesar de existir um exemplo que é o tal do Star Citizen, infelizmente não tive a oportunidade de jogar, mas me parece que cada vez mais os jogos vão poder contar com esse desempenho de disco, o que vai fazer com que coisas novas que nós ainda não tivemos como experimentar comecem a aparecer. Muita coisa deve mudar por conta desse pequeno componente. E comparando as duas máquinas, o que fica muito claro é que o Xbox Series X sim deve entregar um desempenho maior, ele tem tanto um processador quanto uma GPU, o processador só com uma diferença não muito grande de clock e a GPU de fato consistentemente mais rápida, porém o PlayStation 5 tem esse trunfo na parte do SSD. O que a gente deve esperar é que alguns jogos, especialmente os exclusivos, porque infelizmente os jogos multiplataforma não têm essa tendência de usar esse poder extra, mas os jogos exclusivos devem ser capazes de trazer para a mesa algumas técnicas até melhores do que a gente pode esperar no Xbox Series X. No fundo, tudo que podemos fazer é esperar sair a nova geração de consoles e ver o que os desenvolvedores vão conseguir fazer com essas máquinas agora muito mais potentes do que a geração passada. Quando a gente compara o Series X com o One X, nós estamos falando de pelo menos 2 vezes mais desempenho. E no caso do PlayStation 5 contra o PlayStation 4 Pro, é até um pouquinho mais em termos gráficos. Geração após geração, a Sony vem apresentando resultados melhores de vendas com o console deles, mesmo nos casos em que o console, de certa forma, seja inferior ao console da Microsoft. Eu tenho bastante convicção que a Microsoft melhorou muito em termos de produto, em termos de serviços, oferecendo agora o Game Pass Ultimate, e que os serviços que ela oferece são muito bons. Porém, a Sony definitivamente tem uma gama de jogos exclusivos que fica muito difícil competir. Então, apesar de tudo, não adianta ter o hardware mais poderoso, você precisa ter, de fato, aquilo que atrai os jogadores, que são os jogos, que são os serviços. E eu espero que, nessa geração, ambas as empresas tragam para a mesa aí alguns jogos exclusivos, tanto de um lado quanto do outro, que façam uso desse hardware e que, de fato, dê aquele brilho nos nossos olhos, que eu honestamente não acredito que a geração passada trouxe. Eu acredito que a geração passada, apesar de trazer algumas especificações muito acima do que a geração do Xbox 360 e do PlayStation 3, falhou, provavelmente por conta da CPU, em trazer de fato os jogos que sejam revolucionários. Então eu acredito que ficou faltando esse ar de revolução. Depois que você joga Crysis num computador top de linha lá em 2007 e analisa tudo o que veio depois, você acaba percebendo que houve um downgrade, na verdade, não um upgrade. Então vamos esperar, vamos ver o que os desenvolvedores, o que os first party, os estúdios principais da Sony e agora a Microsoft adquiriu uma série de estúdios, vamos ver o que eles vão conseguir fazer com essas máquinas. Eu estou esperando resultados muito legais. No nosso próximo vídeo, eu quero tratar sobre as tecnologias novas e que devem incrementar bastante tanto a parte visual quanto a parte de jogabilidade dos novos videogames. Eu estou falando de Variable Rate Shading, de Ray Tracing, Ray Tracing para áudio, as tecnologias de áudio que a Sony anunciou na conferência com o Mark Cerny, que parecem que vão mudar bastante a forma como nós sentimos o áudio dos jogos, e outras tecnologias novas que foram trazidas tanto pela CPU, quanto pela GPU, quanto pelo SSD dos novos consoles. Se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, compartilha, mostra para os seus amigos, traz o pessoal aqui para assistir. Nos vemos no meu próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse. Valeu!